Davi era apenas um jovem pastor de ovelhas quando foi ungido pelo profeta Samuel a pedido de Deus, que o escolheu para num futuro liderar Israel. Ele era conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Agora, como rei, Davi passa a ter novas atribuições e responsabilidades. Torna-se um homem de guerras. Davi cometeu pecados graves, incluindo cobiça, adultério, homicídio e mentira. Sua história nos ensina que até mesmo os mais fiéis podem sucumbir à tentação, mas o verdadeiro arrependimento é essencial. Deus é misericordioso, mas o pecado sempre traz consequências. Como rei, Davi se deixou levar pelo desejo e tomou Batseba, esposa de Urias, um de seus soldados mais fiéis. Para encobrir o pecado, tramou a morte do guerreiro, enviando-o para a linha de frente da batalha. Deus viu e sentenciou: a espada jamais se afastará de tua casa. O pecado de Davi não ficou impune, e a maldição pairava sobre sua família. O rei, que um dia fora justo, agora carregava o peso de sua própria queda. Deus enviou Natã, o profeta, para confrontá-lo. Natã contou uma parábola sobre um homem rico que tomou a única ovelha de um homem pobre. Indignado, Davi condenou a atitude, sem perceber que a história refletia suas próprias ações. Confrontado, ele reconheceu seu erro e se arrependeu, mas enfrentou severas consequências. Davi se arrependeu, mas a maldição foi selada. Portanto, porque você me desobedeceu, alguns dos seus descendentes morrerão de morte violenta, e também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, porque, fazendo isso, você mostrou tanto desprezo pelo Senhor, o seu filho morrerá. O bebê concebido pelo pecado de Davi morreu 7 dias depois de seu nascimento. Deus perdoou o pecado de Davi, mas não suspendeu suas consequências. Davi pagou quadruplicadamente o que fez com Urias. O filho que nasceu de Batseba morreu, e a família do rei Davi sempre esteve cercada de conspirações, intrigas, rivalidades e tragédias. Davi casou-se com Batseba e se arrependeu profundamente do que havia feito. Deus o perdoou, mas não deixou de castigar o seu pecado. 2 Samuel 12. Da união entre Batseba e Davi, nasceu seu herdeiro ao trono de Israel, o rei Salomão. Seu coração, antes tão forte, estava agora tomado pela tristeza, e os erros continuam. Amnon, seu filho, enganou e violentou sua própria irmã Tamar, destruindo sua honra e sua vida. Davi, horrorizado, nada fez para puni-lo, permitindo que a injustiça reinasse em sua própria casa. Tamar foi condenada ao abandono e à vergonha, enquanto Amnon continuou impune. Mas a tragédia não terminaria ali. Um novo ciclo de vingança estava prestes a começar, e o rei não conseguiria evitar a destruição de sua família. Absalão, indignado com a impunidade, arquitetou uma vingança cruel. 2 anos depois, atraiu Amnon para uma armadilha e o assassinou. O crime separou pai e filho, e Absalão fugiu, temendo a fúria do rei. Mas Davi, apesar da dor, não puniu seu filho, permitindo que o ressentimento crescesse. O que começou como justiça se tornaria uma nova tragédia. A maldição da espada continuava a se cumprir. Depois de anos exilado, Absalão retornou com um exército e conquistou Jerusalém. O filho traíra o pai, tomando o trono e forçando Davi a fugir da própria cidade que construíra. O rei, que um dia caminhara vitorioso, agora chorava ao atravessar o vale da humilhação. Ele viu, enfim, o cumprimento da profecia. O mal vinha de dentro de sua própria casa. A revolta terminou quando Absalão, fugindo da batalha, ficou preso pelos cabelos em um carvalho. Joabe, general de Davi, o matou sem piedade. 4 filhos de Davi foram mortos porque a espada não se apartou de sua casa. Contra a vontade de Deus,
Davi ordenou um censo, confiando na força de seu exército em vez da proteção divina. Ao ver o seu erro, disse: pequei grandemente ao fazer essa contagem. Perdoe meu pecado, pois cometi uma insensatez. Deus manda Gade dizer a Davi: estas são as 3 opções que o Senhor lhe deu. 3 anos de fome, 3 meses de destruição pela espada de seus inimigos, ou 3 dias de praga intensa, durante os quais o anjo do Senhor trará devastação sobre toda a terra de Israel. Decida o que devo responder àquele que me enviou. Não tenho para onde correr nesta situação, respondeu Davi a Gade. Mas é melhor cair nas mãos do Senhor, pois sua misericórdia é grande, que eu não caia nas mãos de homens. Como punição, uma praga assolou Israel, matando 70.000 pessoas. O peso da culpa recaía mais uma vez sobre o rei, que viu o povo sofrer por sua própria arrogância. Ele clamou por misericórdia. Fui eu que ordenei o censo. Eu pequei e fiz o que era mal, mas o povo é inocente como ovelhas. O que fizeram? Ó Senhor meu Deus, que tua ira caia sobre mim e minha família, mas não castigue teu povo. E Deus cessou a destruição, mas as cicatrizes daquele erro permaneceram. Aitofel, avô de Batseba, nunca perdoou Davi pela morte de Urias e tirou a própria vida, enforcando-se em sua amargura. Davi perdeu um dos homens mais inteligentes de seu reino, e as traições pareciam não ter fim. Sua coroa estava cada vez mais pesada. No fim da vida, Davi viu outro filho, Adonias, tentar usurpar o trono. Enquanto o rei agonizava, o palácio era palco de mais uma traição, dividindo a família mais uma vez. Mas Salomão foi coroado a tempo, impedindo uma guerra civil. O velho rei, no entanto, sabia que sua linhagem ainda enfrentaria dias difíceis. Davi partiu como um homem marcado pelo sofrimento. Suas mãos, que antes seguravam a harpa e a espada, agora estavam fracas. Seu legado perdurou, mas o preço foi alto. Ele foi amado, odiado, exaltado e humilhado, e ao final restava apenas o eco de suas próprias escolhas. Como todo ser humano, Davi também estava sujeito a falhar, e infelizmente ele cedeu à tentação do abuso do poder e da libertinagem. Contudo, ele se arrependeu profundamente, voltando-se para Deus. Davi teve outras batalhas travadas com seus próprios filhos, mas em tudo Deus era com ele. No fim de sua vida, Davi preparou seu filho Salomão para ser o seu sucessor. Além disso, fez todos os preparativos para a construção do templo do Senhor, o templo de Jerusalém. Davi morreu depois de reinar sobre Israel por 40 anos. A Bíblia não esconde as falhas de Davi, mas destaca que ele se arrependia sinceramente. Deus o perdoou, mas suas ações tiveram repercussões duradouras. Isso nos ensina que apenas Jesus Cristo é perfeito e o verdadeiro modelo a ser seguido. Gostou dessa incrível história? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e inscreva-se no canal para mais conteúdos bíblicos. Fiquem com Deus.